E hoje, finalmente eu estou tendo o privilégio de compartilhar algo com vocês dentro dessa série, né? Estava morrendo de vontade. Esse livro, na verdade esse tema, O Deus Esquecido, vem de um livro que eu li recentemente, o livro O Deus Esquecido, de um pastor chamado Francis Chan. E é um cara que é uma referência para mim também de espiritualidade, de vida com Deus. E nesse livro, ele trabalha um pouco essa ideia de que muitas vezes nós tratamos o Espírito Santo, e eu digo nós, aqueles que se dizem cristãos, seguidores de Jesus. Se você não é um seguidor de Jesus ainda, está aqui hoje nos visitando, você é muito bem-vindo, e eu espero que hoje você mude de ideia. Quem sabe hoje você tem um encontro com Jesus que muda essa sua perspectiva, e você decide dar uma chance e conhecer quem é Jesus, conhecer o que significa de fato andar com Jesus, e a gente vai ter o maior prazer de te ajudar nisso, nesse processo, nessa caminhada, tá bom? Mas para quem é seguidor de Jesus, sabe que a Bíblia revela a nós um Deus que é uma coisa meio difícil às vezes de entender, porque é um Deus 3 em 1. Isso que nós chamamos de trindade, embora essa palavra desse jeito não apareça na Bíblia, a Bíblia ensina a respeito da trindade, de um Deus que se revela em 3 pessoas, embora seja um Deus só. É um mistério, a matemática não fecha, a conta não bate, mas é assim, Deus é assim. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E às vezes, aqueles que andam com Jesus, que creem em Deus, que têm um relacionamento com Deus, acabam relegando o Espírito Santo, que é Deus, que é uma pessoa, como o Filho, Jesus, como o Pai. Não é só uma energia, não é só uma força misteriosa, mas é uma pessoa real, que fala com a gente, que se revela, que faz coisas, que age no mundo. A gente acaba relegando ele, não só a um segundo plano, às vezes a um terceiro plano, né? Porque tem o Pai, tem o Filho, e aí tem o Espírito Santo também. E às vezes a gente se lembra dele, às vezes a gente ignora um pouco, e em algumas igrejas ele é mais solicitado, digamos assim, a aparecer e se manifestar, né, do que em outras. Mas o fato é que nós precisamos conhecer o Espírito Santo. E na semana passada vocês ouviram uma mensagem que tinha exatamente esse título: se eu já tenho Jesus, por que é que eu preciso do Espírito Santo? E a gente viu um pouco do que o Espírito Santo faz na nossa vida, da importância de termos um relacionamento com Ele. E hoje o título dessa mensagem é Uma Igreja Sobrenatural. É o título de um dos capítulos do livro, Uma Igreja Sobrenatural. E nesse capítulo, o pastor Francis Chan fala, ele começa dizendo algo que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: uma multidão cada vez maior e cheia de energia não é necessariamente uma evidência da obra do Espírito Santo. Uma multidão cada vez maior e cheia de energia não necessariamente significa, evidencia a presença do Espírito Santo. Porque às vezes é isso que acontece, né? A gente fala assim: eu fui na igreja e foi maravilhoso, foi incrível, eu senti o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo estava perceptível naquele lugar. E na verdade só estava cheio, né? Às vezes está num lugar cheio e cheio de gente, e a música está alta e as luzes estão, né, para todo lado, e você confunde. Você pode correr o risco, eu posso correr o risco de confundir a energia do ambiente, né, a lotação do ambiente, com algo especial, com a presença especial, sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Se só a multidão e energia fossem uma evidência da presença do Espírito Santo, então a gente bota o Despacito para tocar, junta uma galera e pronto, pode dizer que isso é a evidência do Espírito Santo. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Aliás, hoje, vocês vão rir de mim, mas pela primeira vez eu ouvi a música inteira. Porque eu queria usar esse exemplo agora na mensagem. Aí eu fui no YouTube, botei Despacito. Primeiro eu fui no Google e procurei o que significa isso, né, que eu não sabia. Aí é devagarzinho, né, em espanhol parece. É isso? É? Temos espanhóis aqui, gente, hoje no ambiente. Aliás, uma salva de palmas aqui. Ângela, nossa espanhola. Você é espanhola mesmo, né? Nascida na Espanha, assim, tipo, espanhola da Espanha, né? Não é genérica paraguaia, é espanhola da Espanha. Amamos os paraguaios. Se tem algum aqui hoje. Tem como cortar essa parte no YouTube? Mas eu quis dizer só assim, né, que deixa pra lá. E além da Ângela, temos o marido dela, o senhor esposo dela, nosso querido Domini, filho dessa igreja, que está lá na Espanha fazendo diferença, na cidade de Huelva, junto com a sua família, nossos missionários lá, pastores, e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Mas, devagarzinho, né, devagarzinho. E não é isso, e sabe, às vezes a gente corre o risco de confundir, de querer experimentar uma atmosfera legal, um ambiente para cima, e lotado de gente, pressão, e a música alta, sabe, e as luzes, e essa energia, a gente fala assim, cara, Deus está naquela igreja, o Espírito Santo estava naquele lugar. Por quê?
simplesmente porque a gente associa a presença e o mover do Espírito Santo, que é algo sobrenatural, que só Deus pode produzir. A transformação que o Espírito Santo faz na nossa vida é algo sobrenatural. Nós não podemos criar recursos humanos para simular isso, para fazer isso acontecer com as nossas forças. Não dá, não é assim que acontece. Mas muitas vezes nós corremos o risco de confundir isso. Então o pastor Francis Chan, ele começa esse capítulo dizendo: eu quero ser parte de uma igreja sobrenatural. De uma igreja em que as coisas não acontecem simplesmente porque elas são bem organizadas, bem ensaiadas, porque tem recursos, tem tecnologia, tem telão, tem fumaça, tem... Não, essas coisas pessoas podem produzir. Um bom ensaio é capaz de fazer, dinheiro é capaz de comprar. Mas a presença do Espírito Santo de Deus é o que realmente faz uma igreja viver o sobrenatural de Deus. E se você quer andar com Deus, se você quer andar com Jesus, você quer viver o sobrenatural ou não? Porque para viver o natural, deixa eu te dar uma dica, não precisa de Deus. Você não precisa crer em Deus para viver a vida como qualquer outra pessoa vive. E se a igreja, se um ambiente como esse, um movimento de jovens que se reúne em torno do nome de Jesus, que existe para conhecer Jesus e torná-lo conhecido, como é o Área Mais, se a gente se reunir simplesmente para viver o que é natural, o que pessoas podem fazer com suas habilidades, talentos, recursos, a gente está perdendo tempo. Sabe, não faz sentido, mas eu quero ser parte dessa igreja sobrenatural. Eu quero viver, de fato, a presença do Espírito Santo. E ele diz mais, logo no início desse capítulo, ele diz também: o que mais me perturba é quando nós não nos sentimos incomodados com o fato de a presença divina dentro de nós, e veja bem, ele está falando a respeito de quem segue Jesus, dos seguidores de Jesus, da igreja de Jesus. O que isso significa? Que se você crê em Jesus e é parte da família da fé, da igreja de Cristo, o Espírito Santo habita em você. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia diz? Quando nós recebemos Jesus na nossa vida e o confessamos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós nos tornamos templo, habitação do Espírito Santo de Deus. Você não passa a andar só lado a lado com Deus, o Espírito Santo passa a morar. É Deus morando em você, você se torna casa de Deus. Já pensou que loucura? Uma pessoa falha, limitada, pequena como eu, ser a habitação de Deus, ser casa de Deus, mas é isso que acontece. Sobrenaturalmente, Deus passa a habitar a sua vida e a minha vida. Ele está dizendo, eu fico perturbado, eu fico incomodado quando eu percebo que nós não nos incomodamos mais, às vezes, com o fato de que, apesar de termos a presença de Deus, a presença divina, o Espírito Santo morando dentro de nós, isso não produzir diferença. Ele diz isso não ter produzido uma diferença tão grande a ponto de as pessoas notarem. O que ele está dizendo é impossível se conformar com a ideia de que você é habitado pelo Espírito Santo, que eu sou habitado pelo Espírito Santo, mas as pessoas não veem isso. Isso não gera diferença no meu modo de viver, no meu modo de trabalhar, de estudar, de namorar, de me relacionar. Não faz sentido. Eu tenho Deus morando em mim. Como é que eu posso viver como alguém que não tem? E veja, isso não significa que eu devo ser melhor do que a outra pessoa. Não significa que eu vou viver uma vida mais correta, mais justa, mais íntegra, que eu sou melhor do que ela, por causa de quem eu sou. Significa exclusivamente que pela graça de Deus, Ele me deu o Espírito Santo. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. É graça, é presente, que eu não mereço, mas Ele me deu. E agora o Espírito Santo mora em mim, e eu quero que Ele more na outra pessoa. Mas enquanto Ele não mora na outra pessoa, ela precisa ser capaz de olhar para mim, de olhar para a minha vida, para as minhas atitudes, e perceber que há uma diferença. E perceber que existe algo em mim, que na verdade é um alguém, não é um algo, que produz de dentro para fora uma mudança. Atitudes diferentes, posturas diferentes, um caráter diferente, uma paixão diferente pela vida, uma paixão diferente pelas pessoas, um desejo de ver um mundo diferente, transformado. Isso precisa acontecer em nós, se nós temos o Espírito Santo. Então o pastor Francis Chan introduz esse capítulo dessa maneira, e eu queria introduzir essa mensagem dessa maneira, querendo gerar dentro de você. E agora eu falo especialmente para você que é de casa, que é daqui, que é um discípulo de Jesus, ou talvez que é de uma outra igreja e nos visita hoje, mas é um seguidor de Jesus, ama Jesus, crê que o Espírito Santo já habita em você. Eu quero começar essa mensagem gerando um desconforto mesmo, em mim, em nós. O desconforto de nós não admitirmos a possibilidade de vivermos uma vida normal, de vivermos uma vida natural, de vivermos uma vida em que as pessoas não são capazes de notar diferença em nós.
Porque se o Espírito Santo mora em mim, isso precisa se manifestar, isso precisa se expressar, isso precisa ser visto e reconhecido, e gerar sede no coração das pessoas, gerar um desejo de ter o que nós temos, de viver a vida que nós vivemos. Veja, não é uma vida perfeita, não é uma vida sem falhas, não é uma vida sem pecado, nós continuamos falhando, continuamos lutando com as nossas fraquezas, mas é uma vida que vale a pena viver, uma vida marcada por essas evidências da presença do Espírito Santo. A maior evidência da presença do Espírito Santo não necessariamente está em milagres, ou em sinais, sabe, em coisas espetaculares, e aí a gente diz, isso é sobrenatural. Naquele lugar, pessoas foram curadas, e então ali tem o Espírito Santo. Naquele lugar as pessoas falam de um jeito meio esquisito, e elas dão cambalhota, e viram a cabeça para trás, e aí, isso é a presença do Espírito Santo. Pode até ser, porque o Espírito Santo é Deus, e Ele faz o que Ele quiser, aonde Ele quiser, com quem Ele quiser. Ou então Ele não é Deus, não é verdade? Se Ele é Deus, isso pressupõe que Ele pode fazer o que Ele quiser, porque Ele é soberano. Ele tem todo o poder nas mãos, Ele faz o que Ele quer. Eu não posso dizer, isso é ou não é a ação do Espírito Santo. Quem sou eu para julgar? A menos que seja contrário à palavra. Aí eu posso dizer, o Espírito Santo não está ali, não está fazendo isso, porque ele nunca vai se contradizer. Ele nunca vai fazer algo que ele disse que não faria na palavra. Mas fora isso, eu não sou capaz de julgar se é ou não é a ação de Deus. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer. Mas às vezes nós atribuímos também a presença do Espírito Santo a esses sinais espetaculares, aos milagres. E é muito bom saber que o nosso Deus é um Deus de milagres. É muito bom saber que quando a gente está doente, a gente pode orar e pedir a cura. E Ele pode curar. Amém? Você crê assim? É muito bom crer que situações que parecem impossíveis podem ser resolvidas, porque Ele é o Deus do impossível. É muito bom crer nisso. Mas veja, a maior evidência, a evidência mais frequente, mais constante, mais próxima, a que vai aproximar você das pessoas que você conhece, não são esses grandes sinais, esses grandes milagres, mas é uma transformação de quem você é. Essa é a maneira que o Espírito Santo, pela qual o Espírito Santo age em nós. Dentro de nós, ele produz transformação, mudança, vida nova, caráter novo, santidade. E aí essas coisas são as coisas que as pessoas enxergam. Porque é isso que a pessoa vai ver no seu dia a dia, trabalhando, estudando com você, se relacionando com você, namorando com você. E é isso que eu quero te ajudar a enxergar e pedir a Deus que faça na sua vida e na minha também nessa noite. Nós vamos para um texto da Bíblia, Gálatas capítulo 5, eu sei que o Gustavo leu esse texto, ele leu no final da mensagem dele esse texto, ele terminou com esse texto, mas hoje eu quero gastar mais tempo nesse mesmo texto, eu creio que Deus tem algo para nos ensinar nesse texto, eu não combinei isso com ele, mas eu já estava com a mensagem pronta, quando eu assisti a mensagem dele, eu falei, uau, ele usou o mesmo texto que eu, e eu creio que isso não é por acaso. Mas ele citou no final, hoje eu vou gastar mais tempo nesse texto, Gálatas capítulo 5, a partir do verso 16, a palavra de Deus diz assim, se você tem uma Bíblia pode abrir, se não acompanha aqui no telão, mas seria muito bom se você tivesse uma Bíblia, se você não tiver, fala com a gente que a gente pode te ajudar, tá bom? Por isso digo, e aqui é o apóstolo Paulo falando para uma igreja numa cidade na região da Galácia, por isso Gálatas, o nome é o nome das pessoas que moravam nesse lugar, os Gálatas, então ele escreve para os Gálatas, é como se ele escrevesse para os espanhóis, ou para os paraguaios, nossos amigos, ou para os brasilienses, né? Vou fazer alguma coisa para me redimir ainda. E ele escreve então para essas pessoas, ele estava antes falando a respeito da nova vida que eles podem viver em Cristo, da liberdade que eles têm agora em Jesus, não estão mais presos à lei, às regras, aos rituais religiosos, mas agora eles são livres em Cristo. E aí ele diz assim, por isso, por essas coisas que eu falei antes, digo a vocês, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Interessante, ele diz assim, deixe que o Espírito guie a sua vida. Percebe que não é uma coisa que você faz, é uma coisa que você só deixa Ele fazer? Não é assim, conduza a sua vida e leve o Espírito Santo com você, não. É só deixar, é só não atrapalhar. Deixe o Espírito Santo conduzir a sua vida. E assim vocês não satisfarão aos desejos da carne, da sua natureza humana. Por quê? Porque a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Então vamos lá para o nosso quadro. Quem estava com saudade dele? Eu. O que Paulo está dizendo para a gente aqui nesse começo é o seguinte, existe um negócio chamado natureza humana. Se você ler a Bíblia em uma outra versão, provavelmente você vai ver isso como carne. É uma maneira da Bíblia, especialmente Paulo, se referir à nossa natureza humana, que é uma natureza, segundo as Escrituras, caída, corrompida pelo pecado, contaminada. Então, nos inclina muitas vezes a fazer o que é mal, o que não agrada a Deus. E ele está dizendo, existe um conflito
entre essa natureza humana e o Espírito. No momento em que você entrega a sua vida para Jesus e nasce de novo, você recebe o Espírito Santo na sua vida, mas esse Espírito não está sozinho dentro de você. Ele habita sim dentro de você, mas não sozinho. Ainda há dentro de você uma natureza humana corrompida, pecaminosa, e essas duas coisas agora estão em conflito, elas estão numa luta. Ele está dizendo, a natureza humana, verso 17, deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Podia ser, eles podiam entrar num acordo, né? Podia negociar, mas não. Ele diz exatamente o oposto do que o Espírito quer. Tudo que é bom, tudo que honra a Deus, tudo que glorifica o nome de Deus, é o que o Espírito quer fazer. Mas a natureza humana, ela quer exatamente o oposto. Ela quer destruir as obras de Deus. Ela quer envergonhar o nome de Deus. Ela quer destruir a sua vida. Ela quer destruir a vida das outras pessoas. Ela incentiva a mentira, a maldade, o ódio, a falta de perdão, o ressentimento, o ciúme, a inveja, a traição, a sensualidade. Essas coisas a sua natureza humana te impulsiona a fazer, enquanto o Espírito te puxa para o outro lado, exatamente o oposto um ao outro. Então nós estamos exatamente nesse conflito. E aí Paulo segue e diz assim, e o Espírito nos impele. Então, se a natureza humana deseja o oposto ao que o Espírito quer, o Espírito, por sua vez, nos move, nos impulsiona, nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Então, são duas forças atuando em sentidos opostos. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade. Veja, essa palavra sublinha, se está com sua Bíblia de papel, deixa amarelo se você está no seu celular, faz alguma coisa com ela, mas grava isso. Vocês não têm liberdade de fazer o que desejam, o que intentam, o que querem fazer, de pôr em prática o que vocês querem fazer. Por quê? Porque você está no meio dessa guerra. Você está no meio do conflito entre carne e o Espírito. Agora veja a mudança de direção da conversa. Verso 18. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, quando a sua vida é conduzida pelo Espírito Santo, quando você se entrega à liderança do Espírito Santo na sua vida, quando você para de tentar lutar com a sua força. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas a minha carne quer fazer isso, e agora, hoje eu vou pecar mais, ou vou pecar menos, né? Tem dia que parece que a gente toma uma decisão assim, né? Hoje eu estou a fim de pecar mais, hoje eu estou a fim de pecar menos, hoje eu vou ficar mais santo porque eu vou para a igreja, porque eu vou orar, porque eu quero conversar alguma coisa com Deus, muito importante. Hoje eu estou de boa, hoje é terça-feira, está longe do sábado, está longe do domingo, eu vou pecar um pouquinho mais, está tranquilo, dá tempo de me recuperar ao longo da semana, né? Parece que a gente às vezes tenta fazer desse jeito, com a nossa força, articulando. Mas ele está dizendo, se você se render, se você se entregar, se você parar de lutar e você simplesmente deixar que a sua vida seja guiada pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. É a lei que faz vocês serem escravos assim. Quando seguem, verso 19, os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. O Gustavo falou, se você não se encaixa em nenhum desses da lista, você com certeza se encaixa nos outros pecados semelhantes, né? Porque a gente se encaixa nisso aqui, não tem jeito. Começar de mim. Eu vou lendo a lista e falo, não podia citar esse, meu Deus, por que eu ainda faço isso, né? Você vai lendo e falando, caramba, mas eu achava que eu amava a Deus, eu achava que eu tinha o Espírito Santo em mim, como é que eu posso me enquadrar em tanta coisa aqui? E em tantas outras, porque a lista é só exemplificativa, tem os outros pecados semelhantes que eu vou me lembrando depois, se eu parar para pensar e falo, puxa, mas minha vida está tão aquém do que eu gostaria, está tão aquém do plano de Deus. E ele termina dizendo algo nada animador, ele diz assim, repito o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Veja, não se trata de um capricho, não é uma coisa opcional, não se trata de uma coisa assim, que, se eu tiver afim eu paro, se eu não quiser eu não faço mais, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver, não tem problema. Ele está dizendo, se você vive assim, se esse é o seu estilo de vida, não é uma questão de praticar eventualmente, não é uma questão de ter feito isso em algum momento da sua vida e você diz, pronto, já lascou, não sei por que eu estou aqui, porque estou lascado. Quem pratica essas coisas não vai para o céu, se não tem o céu só sobra uma outra opção, não era para lá que eu queria ir, mas é lá que eu estou, porque
Porque eu fiz essas coisas, eu já fiz isso, eu já vivi assim. Ou estou vivendo assim. Mas veja, essa ideia de praticar essas coisas significa permanecer nelas. Significa continuar vivendo. Não abandonar. Não lutar contra. Se render, se entregar a essas coisas. E Paulo está dizendo, se você quer viver assim, se essa é a sua escolha, se você se render à sua natureza humana, se essa parte vencer a batalha, de fato você não vai herdar o reino dos céus. Porque quem tem o Espírito dentro de si, ama a santidade, ama honrar a Deus, ama fazer a vontade de Deus, ama tornar Jesus conhecido por meio da sua vida. E por isso vai lutar, e por isso vai se deixar guiar pelo Espírito Santo. Ele continua e ele diz assim, mas, sempre tem um mais, vem algo importante na frente, mas o Espírito produz este fruto. E aí você espera uma coisa, não é verdade? Produz este fruto. E ele dá uma lista de 9. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Não é incrível imaginar que o fruto do Espírito produz tudo isso na nossa vida ao mesmo tempo? Diz assim, o Espírito produz um fruto, este fruto. E aí ele fala 9 coisas. Eu não sou bom de matemática, mas eu sei que um é diferente de 9. E eu leio isso, eu penso sobre isso, e eu vejo também a minha vida tão distante disso, eu amo ainda tão menos do que eu deveria amar, eu sou tão menos manso e tenho tão menos domínio próprio do que eu gostaria de ter, sou tão impaciente às vezes, tenho tanta ansiedade no meu coração quando ele diz que o Espírito Santo produz paz. Eu tenho dias tristes e dias deprimidos quando o Espírito Santo diz que ele produz alegria em nós. Eu gostaria de ser mais bondoso com as pessoas do que geralmente eu sou, mas ele diz que o Espírito Santo produz bondade, amabilidade, fidelidade, tantas coisas que são resultado dessa presença transformadora do Espírito Santo em nós. Sabe, eu creio mesmo que quando a gente se deixa guiar pelo Espírito Santo, esse pacote começa a brotar na sua vida. Não é tudo de uma vez, não é que do nada você agora é amoroso e é paciente e está saltitando de alegria e tem paz o tempo todo, não é assim. Mas é um processo de transformação contínua em que as pessoas começam a perceber a diferença. E é disso que se trata, é disso que nós estamos falando. Se o Espírito Santo está em nós, se ele está na nossa igreja, se ele está no Área Mais, se ele está na sua casa, na sua vida, as pessoas têm que notar isso. Elas têm que perceber, esse cara ama de um jeito diferente, ele não tem motivo para me amar, ele mal me conhece, mas ele me ama. Ele demonstra amor, ele tem paz, ele consegue controlar as emoções dele, mesmo quando as coisas parecem fora de ordem. Ele é bondoso de graça. Sabe aquela pessoa que é bondosa de graça? Que você não fez nada por ela, mas ela vive fazendo coisa por você, te dá presente, liga. Hoje eu recebi do meu sogro uma foto de uma caixa de papelão que chegou na casa dele, enviada para mim, com o meu nome. Eu fui lá, não lembrava de ter comprado nada na internet, de ter pedido nada pelos correios, cheguei lá sem saber muito bem. Quando eu estava chegando lá, eu lembrei que um amigo meu, que esteve aqui na Conferência Fábrica no ano passado, o Kirkland, um missionário americano que estava trabalhando em Londrina, evangelizando pessoas, apoiando igrejas. Nós nos tornamos amigos pela internet, depois ele veio aqui na igreja, nós nos conhecemos, depois eu visitei lá a família dele nos Estados Unidos. Começamos essa amizade, mantivemos essa amizade pela internet. Eu lembrei que, além de ser cara missionário, pastor, líder, joga futebol americano, é pai de umas meninas lindas, marido espetacular, o cara ainda sabe fazer coisa de madeira, marcenaria, faz móvel, faz tábuas, faz não sei o quê. Eu falei, esse cara é o Rodrigo Hilbert americano, sacanagem. Né? É injusto, a vida é muito injusta, porque Deus não dá talento nenhum para algumas pessoas e dá todos para outras, né? É um absurdo, eu vou reclamar com ele quando chegar, não é brincadeira. Mas eu lembrei que ele tinha dito que ele fazia umas tábuas assim para cortar pão, carne, essas coisas de madeira, personalizadas, não sei o quê. E aí uma vez eu curti uma foto dele, falei, quanto custa? Quero comprar uma quando você vier para o Brasil, não sei o quê. E aí ele falou que ia me dar uma de presente, mas isso faz meses e tal, eu tinha esquecido. E aí quando eu vi que era de Londrina a caixa, eu falei, cara, será que é a tábua que ele falou que ia me dar? E aí eu abri a caixa, enorme assim, esperando uma tábua, né? Uma tábua de madeira. Cara, quando eu abri, tinha tanta espuma dentro, sabe aquelas espuminhas que vêm para não estragar as coisas na embalagem? E aí foi caindo espuma pela cozinha inteira da casa do meu sogro, da minha sogra. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui para ter tanta espuma para uma tábua de madeira, né? Não vai quebrar a tábua de madeira nos correios. E aí quando eu comecei a tirar as coisas, tinha tipo, quantos DVDs, meu amor, tinha lá?
eu acho que eram 9 DVDs de mensagens sobre liderança e de questões assim de ministério mesmo, lá da igreja, que é uma igreja referência para nós, lá nos Estados Unidos. Ele mandou 9 DVDs, que eu nem pedi, que eu nem comprei, que eu nem encomendei, que eu não fiz nada. Ele mandou 9 DVDs, além da tábua. A tábua estava lá também. Estava por baixo, assim, mas por cima, 9 DVDs lá do pastor Andy Stanley, que eu gosto muito, admiro muito, falando sobre vários temas, liderança, e mensagens, e séries, não sei o que. Eu falei, sabe quando você fica sem reação? Falo, e tipo assim, ele não ganha essas coisas. Não é porque ele é da igreja que ele ganha as coisas, ele compra. Ele vai na livraria da igreja e compra. E ele me mandou, sem eu pedir, sem eu saber. E eu fiquei pensando nisso, falei, cara, tem pessoas que são bondosas, são graciosas, são generosas, de graça, né? Você não fez nada por elas, você mal as vê, você encontra 2 vezes na vida e fala pelo WhatsApp. E o cara é bom com você, ele é generoso com você. Eu falo, caramba, é até constrangedor. Eu quero ser alguém assim. Eu quero que essa seja a evidência da presença do Espírito Santo na minha vida. Não só que, se um dia eu ficar doente, eu recebo um milagre e seja curado, porque se eu morrer, eu vou para o céu. É muito bom ser curado quando você está doente, mas sabe o que é melhor ainda? Levar mais gente para o céu com você quando você morrer. É ser usado por Deus para testemunhar dessa presença transformadora do Espírito Santo na vida de outras pessoas. E a gente faz isso amando. A gente faz isso sendo bondoso. A gente faz isso sendo fiel. A gente faz isso sendo manso. A gente faz isso tendo domínio próprio. Não reagindo, não ofendendo quando alguém nos maltrata, estendendo a mão para perdoar, para abençoar quem precisa, para dar um agasalho para quem está com frio. É assim que a gente mostra que o Espírito Santo é real e habita em nós. Nós seremos uma juventude cheia do Espírito Santo, não quando começar a pipocar milagre aqui dentro. Em nome disso, isso vai acontecer também. Mas nós seremos uma juventude cheia do Espírito Santo, acima disso, quando nós amarmos Brasília. Quando nós amarmos as nossas faculdades, quando você for para lá orando já, Senhor, me usa na vida de alguém, não reclamando, que droga, eu tenho que ir para a faculdade de novo. Sabe? É quando a gente mudar de atitude, deixar o Espírito Santo nos guiar na direção dessa transformação genuína, de dentro para fora, que muda não só a gente, muda todos que estão ao nosso redor. É isso que faz diferença. Essa é a igreja sobrenatural, não é a igreja só dos milagres, é a igreja que muda vidas pelo testemunho de Jesus, por se parecer com Jesus, por levar a presença de Jesus para os lugares onde ele ainda não está. Ele segue e diz assim, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Eles mataram isso daqui. Não é que morreu de vez e eles não precisam se preocupar mais, porque todo dia esse danado quer ressuscitar e ele fica lutando contra você. Mas eles intencionalmente, diariamente, decidem crucificar isso aqui, para viver isso daqui, para se deixar conduzir pela liderança do Espírito Santo, não para ficar voltando para os pecados de sempre, todo dia, caindo nas mesmas coisas, errando nas mesmas coisas. Vai errar, cara, erra alguma coisa nova, cria um pecado que você não pecou ainda, mas não faz o mesmo toda vez, todo dia, todo dia. Será que o Espírito Santo não desperta você e diz assim, ei, de novo? Você vai continuar fazendo isso, vai continuar vivendo assim, você vai continuar me ofendendo assim, vai continuar bloqueando a visão das pessoas de mim, porque elas não vão me ver na sua vida se você continuar vivendo desse jeito. Muda, deixa eu mudar. Essa é a questão. O fruto do Espírito é fruto do Espírito. Ele não é o fruto do seu esforço, ele não é o resultado da sua disciplina. Todo dia eu vou acordar e vou dizer, hoje eu vou amar mais, hoje eu vou ser mais fiel, hoje eu vou ser mais... Não é pensamento positivo, não é isso. Mas é o Espírito Santo, é fruto do Espírito. Se ele está presente em você, se ele enche a sua vida, se ele governa a sua vida, se ele guia, como Paulo diz, a sua vida, isso vai começar a acontecer naturalmente. Você não vai se esforçar, é claro que você tem que querer. Ele começa dizendo, deixem-se guiar pelo Espírito. Se você não deixar, ele não vai te guiar. Se você continuar intencionalmente buscando o pecado, tendo prazer no pecado, se colocando em ambientes e situações propícias ao pecado, você está dizendo, Espírito Santo, eu não quero a sua condução, eu não quero a sua direção na minha vida. Agora ele está dizendo, se você deixar ele te guiar, esse é o fruto, esse é o efeito, esse é o resultado natural de alguém que é cheio do Espírito. Crucifica as paixões da carne, os desejos da natureza humana, e se deixa guiar. E aí ele diz no verso 25, a gente termina nesse verso, uma vez que vivemos pelo Espírito,
Sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Se vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito, em todas as áreas. Eu não posso selecionar onde o Espírito Santo vai fazer parte da minha vida, onde ele não vai. Tenho que deixar ele me guiar em todas as áreas. O que isso significa? Eu vou desenhar para você, embora isso não seja muito responsável da minha parte, porque eu não sei desenhar. Mas é assim, você decide colocar Jesus no centro. Ok? Digamos que você quer o centro da sua vida, e aí Jesus está lá. Você fala, cara, eu quero viver Jesus, eu quero andar com Jesus, eu quero honrar Jesus, eu quero que Ele seja a razão da minha vida, a causa da minha vida, eu quero viver para conhecer Jesus, tornar Jesus conhecido. Então eu vou colocar Ele no centro, no meio da minha vida, para que a minha vida gire em torno dEle. E aí, ao redor, girando, gravitando em torno da presença de Jesus no centro da sua vida, você tem as áreas da sua vida. Você tem aqui, digamos que aqui seja a sua vocação, que você sonha ser e fazer. Aqui é a sua faculdade. Aqui, digamos que está o seu namoro, ou o seu casamento. Aqui está a sua família. E aqui estão outras coisas, seu lazer, seu entretenimento, o que você faz, sei lá o que você faz, o que você faz? Pensa aí e bota lá o nome. As áreas da sua vida. E aí o que acontece? Se você é um discípulo de Jesus, decide colocar Jesus no centro, o que precisa acontecer não é que essas coisas fiquem desconexas. Jesus está aqui, mas aqui está minha faculdade, eu vou para lá e Jesus não vai comigo, e aí eu estou aqui na minha família as pessoas não sabem direito que eu sou cristão, não sabem o que isso significa, ou não percebem mudança na minha vida, eu estou sempre reclamando, eu não ajudo em casa, eu brigo com os meus pais, eu brigo com os meus irmãos, eu sou uma pessoa chata, eu tranco a porta do meu quarto, não quero olhar para ninguém. Não é desconexo. Na verdade, se Jesus é o centro, e se você quer ser conduzido pelo Espírito Santo, o que precisa acontecer? O Espírito Santo precisa levar Jesus para lá. É isso que o Espírito Santo faz. Ele leva Jesus. Ele conduz, é o que Paulo está dizendo, conduz a sua vida de uma maneira em que todas as áreas da sua vida são, a partir de agora, guiadas pelo Espírito. Ele vai dizer na sequência, ainda no verso 25, ele diz assim: uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito. Não é a sua direção mais. Não é o rumo que você quer mais. É a direção do Espírito. E qual é o ministério do Espírito Santo, acima de qualquer outro? Revelar Jesus. Jesus disse, eu vou subir aos céus, quando ele estava perto já de deixar esse mundo. Ele disse, eu vou voltar para o céu, vou voltar para o meu trono, para o meu lugar ao lado do Pai, mas vocês não ficarão sozinhos, porque eu vou enviar outro Consolador, e ele testemunhará a meu respeito. Ele guiará vocês a toda a verdade. Quem é a verdade? Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o Espírito Santo revela Jesus, conduz a nossa vida na direção de Jesus. Então, você precisa, eu preciso, nós precisamos deixar o Espírito Santo, e aqui quem faz isso é o Espírito Santo. Levar Jesus para cada área da sua vida, transformar cada área da sua vida pela presença de Jesus. E aí já não é mais você que manda aqui, essa área transformada, influenciada, alterada pela presença transformadora, sobrenatural do Espírito Santo. Agora não é mais do seu jeito, é do jeito dele. Não é mais como você queria que fosse, é do jeito que ele quer que seja. É a presença do Espírito Santo guiando e conduzindo a nossa vida e transformando cada espaço, cada lugar da nossa vida. E o pastor Francis Chan, já mais para o final desse capítulo, ele diz assim, não quero falar sobre Jesus, quero conhecê-lo cada vez mais. Quero ser como Jesus para as pessoas. Não quero apenas escrever sobre o Espírito Santo. Desejo sentir sua presença em minha vida de uma maneira profunda. Você ouviu falar sobre Jesus ou você conhece Jesus? Você tem informações sobre Jesus ou você é como Jesus? Na sua maneira de amar, de experimentar paz, de ser bondoso, de ser paciente, manso, de se dominar, de saber se controlar. É isso que as pessoas veem em você, elas veem Jesus em você. Diz, eu quero ser
como Jesus, como resultado de conhecer Jesus. Eu quero sentir a presença do Espírito Santo na minha vida. E o que o Espírito Santo faz? Ele nos revela Jesus, ele nos transforma para nos parecermos com Jesus. Deseje que o Espírito Santo faça isso na sua vida. É a minha oração por você hoje. Deixe o Espírito Santo conduzir sua vida na direção de conhecer Jesus e ser como Jesus. Sabe, parece difícil, mas perceba, é só deixar. Parece muito difícil, parece um alvo inatingível. Pastor, se você soubesse como eu sou, como eu tenho raiva das pessoas, sabe, como eu odeio uma pessoa lá do meu trabalho, da minha faculdade ou da minha família, como eu sou impaciente, como eu sou descontrolado, como eu sou impulsivo. Você fala essas coisas para mim, mas eu nunca vou ser assim, eu nunca vou ter essa mansidão, esse domínio próprio, eu nunca vou ser essa pessoa tão bondosa assim como você falou. Eu não sou assim, não é quem eu sou, eu tenho dificuldade, eu não consigo, eu já tentei ser mais amoroso, ser mais manso, ser mais paciente, mas eu não consigo, não é quem eu sou. É claro que não é quem você é, não é quem eu sou também. A nossa natureza é o oposto disso, Paulo está dizendo, a Bíblia está dizendo. A sua natureza, a minha natureza, se nós simplesmente vivermos a vida, a gente vai ser o contrário dessas coisas. É isso que o pecado vai fazer em nós, é isso que a nossa carne quer. Mas ele está dizendo, simplesmente deixe, simplesmente se renda, se entregue, deixe o Espírito Santo conduzir, e ele vai transformar. Deixe ele dirigir cada área. Senhor, meu trabalho está difícil. Tem uma pessoa lá que não é fácil. Tem o meu chefe que eu queria ver, mas se o Senhor conduzir, se o Senhor me liderar lá, se o Senhor me ensinar a agir lá, se o Senhor me ensinar a tratar as pessoas lá, talvez possa mudar, pode ser diferente. Então eu creio em Ti e eu oro por aquelas pessoas, eu oro para que o Senhor me use lá, eu oro para que o Senhor me transforme, para que eu faça a diferença lá. Senhor, a minha faculdade, misericórdia, eu queria sumir dali, não aguento mais, tem mais 2 anos pela frente, tem mais um semestre pela frente, eu não queria nem mais meia hora. Mas me dá paciência, e me dá um amor tão grande por aquelas pessoas que talvez eu nunca mais veja na minha vida, quando eu me formar, para que eu vá feliz para lá, cada dia que eu tiver a chance de vê-las, de encontrá-las, eu possa ser a expressão de quem Tu és, e ao olhar para mim elas vejam Jesus, e Te conheçam como eu Te conheço. Pensou se a gente fizesse essas orações malucas? Isso é avivamento, isso é a presença do Espírito Santo, isso é uma igreja sobrenatural. Eu quero ser parte dessa igreja. Eu quero ser parte de uma juventude assim. Eu quero ser assim. Eu quero ser alguém assim. Eu quero que você venha comigo nessa loucura de deixar o Espírito Santo nos guiar. Para onde ele vai nos levar? Não faço a menor ideia. Eu sei que é um lugar melhor do que o que a gente está hoje. A gente nunca se arrepende de ser conduzido pelo Espírito Santo. A gente se arrepende de conduzir a nossa própria vida. A gente vive dando com a cara na parede. Mas quando o Espírito Santo nos conduz, não há arrependimento. A alegria.